Eu ouvi minha esposa em um restaurante dizendo a coisa mais devastadora sobre mim para outro homem. Ela não me chamou apenas de patético ou entediante, ela me descreveu como um caixa eletrônico com pernas. O som daquelas palavras, proferidas com um desdém que eu nunca imaginei vindo dela, ecoou pelo salão. Ela não tinha a menor ideia de que seu marido estava sentado exatamente 3 mesas atrás, protegido pelo encosto alto de um reservado, planejando o que seria a sua completa destruição. Meu nome é Bruno Nascimento. Aos 49 anos, sou o rosto por trás de uma empresa de logística em Santos que hoje emprega 63 famílias e mantém o fluxo de mercadorias em todo o estado de São Paulo e no sul do país. Durante 2 décadas, eu levantei esse império do zero absoluto. Minha história começou com uma picape de segunda mão, muito suor e um sonho. Hoje, gerencio uma frota de carga pesada capaz de mover montanhas, desde que o cliente esteja disposto a pagar o frete. Eu acreditava, do fundo da alma, que estava construindo um porto seguro para minha família. Acontece que, enquanto eu focava na estrada, eu estava apenas pintando um alvo enorme nas minhas próprias costas. Minha esposa, Cláudia, e eu estamos casados há 18 anos, ou pelo menos, eu achava que estávamos casados no sentido real da palavra. Temos 2 filhos que são minha vida. Daniel, de 17 anos, que está em uma rotina insana de estudos para o Enem, focado em conquistar uma vaga na USP, e Iris, nossa caçula de 14, que ainda me olha como se eu tivesse buscado a lua para ela. Sinto um aperto no peito ao pensar se ela continuará me vendo assim depois que a poeira de tudo que estou prestes a fazer finalmente baixar. A noite em que meu mundo implodiu começou como qualquer outra jornada de trabalho. Eu estava em uma churrascaria de luxo nos Jardins, em São Paulo, tentando selar um acordo com um cliente de Curitiba. Era um contrato vital, algo em torno de 12 milhões de reais em faturamento anual. Eu estava acomodado em um reservado ao fundo, um daqueles cantos privativos com poltronas de couro que fazem você se sentir em uma bolha de exclusividade. Foi ali, naquele silêncio ensaiado do restaurante, que ouvi a voz dela. Cláudia estava a poucos metros de mim. De início, estranhei a risada, era uma gargalhada aguda, cheia de uma vitalidade que eu não via nela há meses. Ela havia me dito que sairia para colocar o papo em dia com a Helena, uma amiga dos tempos de faculdade. Mas o tom da conversa não era de amizade de longa data. Quando ouvi meu próprio nome escapar dos lábios dela, o sangue no meu corpo pareceu virar gelo instantaneamente. O Bruno é tão previsível que chega a ser doloroso, dizia ela, com aquela arrogância de quem se sente a pessoa mais esperta do recinto. Ele tem essa ilusão de que sustentar a casa o transforma em um herói de filme. Como se pagar a fatura do cartão de crédito fosse o ápice de ser um homem de verdade. Eu deveria ter me levantado. Deveria ter atravessado o restaurante e confrontado aquela farsa ali mesmo. Mas fiquei paralisado, pregado à poltrona. Meu cliente falava sobre prazos de entrega e eficiência logística, mas suas palavras eram apenas ruído de fundo enquanto meu eixo saía do lugar. Não sobrou mais fogo nele, Cláudia continuou, e então pronunciou o nome que me atingiu com a força de um bitrem. Diego. Ele não tem paixão, não tem espontaneidade. É apenas trabalho, planilhas e aquelas histórias intermináveis sobre rotas de transporte e gestão de estoque. Às vezes, juro que sinto que me casei com uma calculadora financeira. A voz do homem que a acompanhava era profunda, carregada de uma autoconfiança que me fez travar o maxilar com força. Então, por que você ainda está com ele? Você tem 43 anos, Cláudia. É jovem, tem tempo para recomeçar sua vida. Dinheiro, ela respondeu, com uma simplicidade cortante. Pude quase visualizar o dar de ombros dela. O Bruno construiu o seu pequeno império de caminhões. Assim que o Daniel terminar o ensino médio e garantir a vaga na faculdade, não vou sentir um pingo de culpa ao pedir o divórcio e levar a metade de tudo. Diego, sei que sou horrível, ela acrescentou, com uma leveza assustadora, mas meu marido hoje é basicamente um colchão financeiro. Estou apenas contando os dias para poder sacar a minha parte desse investimento. Naquele momento, eu entendi a magnitude da traição. Enquanto meu cliente ainda debatia sobre custos de frete, eu tomei a decisão que mudaria o curso de nossas vidas para sempre.
Cláudia achava que eu era previsível, uma calculadora lenta. Ela nunca me veria chegar. De alguma forma que a lógica não explica, consegui levar aquele jantar de negócios até o fim. Minha mente girava como uma bússola quebrada em meio a uma tempestade magnética, mas minha boca continuava se movendo, operando em um piloto automático treinado por décadas de negociações pesadas. O cliente de Curitiba, satisfeito com os termos, apertou minha mão com firmeza e prometeu uma resposta definitiva até sexta-feira. Ele saiu do restaurante sem ter a menor ideia de que tinha acabado de testemunhar o mundo de um homem implodindo em tempo real, bem diante de seus olhos. Cláudia permanecia na mesa quando me levantei, ainda de costas para mim. Ela estava inclinada para a frente, em uma postura de entrega, rindo de alguma confidência que aquele tal Diego sussurrava. Mesmo sem ver seu rosto, eu reconhecia cada detalhe da sua linguagem corporal. A forma como ela acariciava o próprio pescoço e a maneira como enrolava uma mecha de cabelo nos dedos. Aquilo não era um encontro casual com uma velha amiga de faculdade. Era uma mulher em um encontro romântico, exalando um desejo que eu não recebia há anos. Paguei a conta no balcão e, ao sair, fiz questão de passar direto pela mesa deles, mantendo o olhar fixo na porta. Pude vê-lo claramente agora. Devia ter uns 45 anos, um porte atlético moldado por horas de dedicação, vestido em um terno sob medida que gritava ostentação. Era o tipo de sujeito que provavelmente dirigia um SUV importado e monopolizava as conversas em festas falando sobre sua rotina de crossfit ou o último gadget tecnológico. Aparentemente, ele era tudo o que eu não era. O novo, o emocionante, o homem de verdade que ela descrevera. Nenhum dos dois notou minha presença final. Para a Cláudia, eu era apenas um caixa eletrônico invisível e sem alma. Fiquei sentado no meu carro no estacionamento por uns bons 20 minutos, observando a cena através das vitrines iluminadas do restaurante. Vi quando pediram a sobremesa e dividiram uma única colherada de doce, um gesto de intimidade doméstica que me causou náuseas. Ele esticou a mão sobre a mesa e apertou a dela com possessividade. Eram gestos normais de um casal apaixonado, exceto pelo fato de que ela ainda usava minha aliança e aquele homem definitivamente não era eu. Meu celular vibrou no console. Uma notificação do WhatsApp da Cláudia. Vou me atrasar com a Helena. Não me espere acordado. Te amo. Li aquelas palavras repetidamente. Te amo. Duas palavras que costumavam ser o alicerce da minha vida e que agora pareciam notas de reais falsas queimando no meu bolso. Dirigi de volta para Santos em um estado de transe, guiado apenas pela memória muscular enquanto cruzava imigrantes. Meu cérebro tentava, sem sucesso, processar a traição milimétrica que eu acabará de presenciar. Ao chegar em casa, o silêncio era ensurdecedor. Daniel estava trancado no quarto, com o som abafado dos fones de ouvido vazando pela porta enquanto se matava de estudar. Iris dormia o sono dos inocentes, com um rosto sereno sob a luz fraca do corredor. Meus filhos não tinham a menor noção de que a mãe estava pronta para dinamitar a estabilidade deles em nome de uma crise de meia-idade e de uma partilha de bens mais gorda. Servi-me de uma dose generosa de cachaça envelhecida e me refugiei no meu escritório. Fiquei ali, olhando para as fotografias na parede. O dia do nosso sim, as férias ensolaradas no Nordeste, os sorrisos forçados das manhãs de Natal. De repente, minha vida inteira parecia um teatro de marionetes onde eu era o único ator que não conhecia o roteiro da tragédia. Cláudia entrou em casa às 23h47. Ouvi o estalo metálico dos seus saltos no piso laminado e a cautela excessiva com que fechou a porta principal. Ela apareceu na porta do escritório, onde eu fingi estar mergulhado em notas fiscais e romaneios de carga. Oi, querido, disse ela, com aquela voz artificialmente doce que agora me soava como veneno. Como foi o jantar com o pessoal de Curitiba? Eu a encarei. Aquela mulher, com quem compartilhei segredos e lençóis por 18 anos, parecia uma estranha completa sob a luz fluorescente. Produtivo, respondi, seco. E o seu papo com a Helena? Rendeu muito? Ah, você sabe como ela é, ela respondeu, com um aceno de mão desdenhoso. As mesmas reclamações de sempre sobre o ex e o trabalho.
A coitada está estagnada no tempo. A mentira fluiu dela com uma naturalidade tão cínica que cheguei a admirar sua capacidade de atuação. Vou me deitar, anunciou ela, já dando as costas. Não se mate com esses relatórios até tarde. Ela se inclinou e me deu um beijo na testa. Um gesto que, em outra vida, eu chamaria de carinho, mas que agora tinha o gosto amargo de um prêmio de consolação para o marido traído. Depois que ela saiu, permaneci imóvel por mais 1 hora, traçando friamente cada passo da minha retaliação. Isso não era o fim, era apenas a abertura do inventário da destruição dela. Na manhã seguinte, quebrei uma rotina de 20 anos. Liguei para a transportadora avisando que não passava bem e decidi seguir minha própria esposa. Cláudia saiu às 8h15, impecável, com seu café térmico e aquele sorriso ensaiado que se tornará sua marca registrada. Despediu-se dos filhos com a promessa de uma reunião matinal importante e partiu como se fosse um dia comum na vida de uma mulher honesta. Esperei 5 minutos de vantagem e peguei meu carro de uso pessoal, evitando a picape com o logotipo da empresa que ela identificaria a quilômetros de distância. Fiz uma vigilância básica, o tipo de tarefa degradante que um marido executa quando suas entranhas já gritam a verdade. Ela não se dirigiu à agência de publicidade. Em vez disso, atravessou a cidade até uma cafeteria de estilo industrial e moderno. Estacionei a uma distância segura e a observei pela vitrine. Ela se sentou em uma mesa de canto, checando o celular obsessivamente a cada poucos segundos, como se sua vida dependesse daquela resposta. Às 9h23, o tal Diego materializou-se. Sob a luz do dia, ele parecia ainda mais polido e presunçoso. Camisa de linho impecável, um relógio que custava mais que alguns dos meus caminhões e aquele andar de quem nunca teve que se preocupar com uma folha de pagamento de 63 funcionários no final do mês. Ele deslizou para o assento em frente à minha mulher com a propriedade de quem já era o dono do território. Eu não precisava de microfones para entender o que acontecia ali. A linguagem corporal gritava a verdade. Eles se inclinavam um para o outro em uma conspiração silenciosa, tocavam as mãos por cima do mármore da mesa e ela jogava a cabeça para trás, rindo de piadas que eu nunca teria a chance de contar. Aquela não era uma coincidência, era uma liturgia diária. Ficaram ali por exatamente 47 minutos. Eu sei porque cronometrei cada segundo, sentindo-me como um detetive particular de 5ª categoria dentro do meu próprio carro. Quando se levantaram para ir embora, ele a puxou para um beijo que excedeu em muito qualquer limite de despedida casual. Minhas mãos agarraram o volante com tanta força que a borracha rangeu por um instante, achei que iria arrancá-lo do eixo. Segui Cláudia até o seu local de trabalho real e a vi entrar na agência como se tivesse acabado de vir de uma reunião de diretoria. Só então dirigi até a minha empresa. Avisei a secretária que já estava melhor e me tranquei na sala, enterrando-me em pilhas de relatórios de logística. No entanto, meu foco não estava nos cronogramas de frete ou na manutenção da frota. Eu estava concentrado no plano de contingência. Cláudia queria a metade do meu império e ia garantir que ela descobrisse o verdadeiro custo dessa ambição. Naquela noite, ao cruzar a soleira de casa, vesti a máscara da normalidade com uma perfeição que me assustou. Mantive a rotina. Perguntei sobre o dia dela, comentei sobre o trânsito na Imigrantes e ouvi, com um nó no estômago, suas mentiras elaboradas sobre reuniões intermináveis e prazos sufocantes na agência. Cláudia era uma artista da dissimulação. Fluida, detalhista, convincente. Enquanto a observava servir o jantar, eu me perguntava, em silêncio, há quanto tempo ela vinha ensaiando aquele papel de esposa dedicada. Como foi sua reunião hoje de manhã? Aquela que você mencionou antes de sair? Perguntei casualmente, cortando o bife com uma precisão cirúrgica. Exaustiva, respondeu Cláudia, sem desviar o olhar, a voz firme como a de quem narra um fato incontestável. Uma campanha nova para uma rede de restaurantes que está expandindo para o litoral. Querem mudar todo o conceito visual na última hora. Um pesadelo logístico. Daniel, que até então estava imerso em seus pensamentos sobre o vestibular, levantou a cabeça do prato. Que restaurante, mãe? Algum que a gente conheça? Por um milésimo de segundo,
vi um lampejo de pânico atravessar os olhos dela, uma rachadura quase imperceptível na fachada. Ah, filho, ainda é confidencial por causa do contrato de compliance. Ela se recuperou com a agilidade de um felino. Você sabe como essas marcas são frescas com vazamentos antes do lançamento oficial. Nosso filho assentiu, satisfeito com a explicação técnica, e voltou aos seus livros. Mas eu captei aquele momento de hesitação. Foi o primeiro sinal visível de que a teia de mentiras estava se tornando pesada demais, até mesmo para ela. Durante a semana seguinte, transformei-me em um homem com uma missão clara e fria. Nos intervalos do expediente e em horas roubadas, comecei a documentar cada fragmento da traição. Horários de saída, geolocalizações, registros telefônicos que extraí da nossa conta compartilhada e gastos suspeitos no cartão de crédito que eu, o caixa eletrônico, pagava sem questionar. Aquela cafeteria moderna tornou-se o cenário do meu dossiê. Terças e quintas, às 9 horas, a mesma mesa, o corpo inclinado, o mesmo ritual de infidelidade. Comecei a tirar fotos à distância. Nada cinematográfico, apenas provas estáticas e frias que serviriam como pregos no caixão daquele casamento. O verdadeiro divisor de águas, porém, veio da negligência tecnológica de Cláudia. Ela sempre foi descuidada com segurança digital, repetindo senhas óbvias e mantendo contas sincronizadas em todos os dispositivos sem qualquer critério. Para uma mulher que planejava me depenar financeiramente, ela possuía uma segurança operacional pífia. Acessei a nuvem dela pelo computador blindado do meu escritório na transportadora. O que encontrei revirou meu estômago de uma forma que nenhuma turbulência em alto mar conseguiria. Havia centenas de mensagens trocadas com Diego, datando de 8 meses atrás. Fotos que nenhuma descrição seria capaz de suavizar. Mas, pior do que a traição física, era a crueldade intelectual das conversas sobre mim e sobre o futuro dos nossos filhos. O Bruno vive tão mergulhado naquelas planilhas de frete que nem percebe o que acontece debaixo do nariz, ela escreveu há 3 semanas. Eu poderia colocar você para morar aqui e ele acharia que é apenas um consultor de logística novo. A resposta de Diego era estratégica. Ainda não. Vamos esperar o Natal passar. Deixe as crianças terem um último Natal em família antes de você implodir o mundo deles. Um último Natal normal. Eles falavam da nossa família como se fosse uma empresa em processo de falência, planejando a liquidação de ativos para o fechamento do ano fiscal. As mensagens mais recentes eram as mais perigosas. Ontem à noite ele parecia desconfiado, digitou Cláudia 2 dias após o jantar nos jardins. Fez perguntas específicas demais. Acho que o caixa eletrônico está começando a despertar. Diego respondeu prontamente. Talvez tenhamos que acelerar o processo judicial e a partilha. Não, ela contestou com uma arrogância que me fez tremer. O Bruno é confiante demais na sua própria importância. Sempre foi. Eu poderia dizer que o céu é verde e ele me pediria o código da cor. Seguimos o plano original. O Daniel se forma em maio. Depois disso, a gente se mexe e eu pego o que é meu por direito. A gente se mexe. Como se destruir 20 anos de construção fosse apenas uma jogada de mestre em um tabuleiro onde eu era a peça mais burra. Imprimi cada linha, cada foto, cada deboche. Fiz cópias físicas e digitais, guardando-as em um cofre privado que aluguei em um banco no canal 1 de Santos, longe de qualquer rota que ela frequentasse. Em seguida, procurei a Dra. Rebeca Martins, a advogada de família mais temida do estado, conhecida por ser o pesadelo de quem tenta usar o divórcio como modelo de negócio. Senhor Nascimento, disse ela, ajustando os óculos após revisar meu dossiê, sua esposa cometeu erros primordiais. Primeiro, ela gerou provas documentais inequívocas de má-fé. Segundo, a arrogância dela nos deu o que mais precisávamos. Tempo. Tempo para proteger o que é seu. Qual o plano, Dra? Perguntei, sentindo o peso da decisão. Rebeca sorriu com uma frieza profissional que me confortou. Vamos garantir que, quando ela tentar abocanhar a metade da sua vida, descubra que restou apenas o arrependimento e as dívidas.
A conversa mais dolorosa aconteceu em um sábado nublado. Chamei o Kiki, irmão da Cláudia, para um café em uma padaria discreta em São Vicente. O Kiki é terapeuta familiar e sempre foi o ponto de equilíbrio daquela família. Um homem íntegro que valoriza a verdade acima do sangue. Bruno, disse ele, notando meu semblante, você parece que carregou o peso de um caminhão nas costas a noite toda. O que houve? Entreguei a ele a pasta. Não as fotos íntimas, eu respeitava o Kiki demais para isso, mas os diálogos onde a irmã dele planejava o desmonte da nossa família. Ele leu em silêncio absoluto, a expressão escurecendo a cada parágrafo. Quando terminou, soltou os papéis como se estivessem em chamas e cobriu o rosto com as mãos. Há quanto tempo você carrega isso? Perguntou, a voz embargada. 2 semanas. Estou documentando o inevitável. Meu Deus, Bruno. Eu sinto muito, ele balançou a cabeça, desolado. Eu percebi que a Cláudia estava estranha nos últimos churrascos. Distante, cínica. Mas planejar isso contra as crianças. Contra você. É patológico. Eles não sabem de nada, Kiki. Não sei como dar essa notícia sem destruir o Daniel e a Iris. Kiki inclinou-se para a frente, assumindo sua postura de terapeuta. Deixe-me guiar isso. Vou começar a trabalhar o emocional deles de forma gradual. Eles precisam de suporte para entender que a falha é dela, não do conceito de família. Passamos a hora seguinte traçando uma estratégia de contenção de danos emocionais. Kiki aceitou ser testemunha no processo, se necessário. Ele não aceitaria que a irmã usasse a mentira como arma no tribunal. Tem mais uma coisa, eu disse, antes de encerrar. Preciso blindar a transportadora. Não vou deixar a ganância dela atingir quem trabalha comigo. Naquela tarde, reuni-me com meu advogado empresarial e meu contador de confiança. Iniciamos uma reestruturação profunda. Movemos minhas cotas para uma holding familiar sob regras de usufruto e cláusulas de incomunicabilidade, além de criar um fundo de reserva protegido por contratos de dívida legítimos da própria operação. Era uma engenharia patrimonial complexa, mas perfeitamente legal, que eu deveria ter feito no momento em que a empresa cresceu. Na segunda-feira, minha empresa em Santos estava cercada por muros jurídicos invisíveis. Cláudia poderia até tentar reclamar sua metade, mas descobriria, da maneira mais amarga possível, que o império que ela pretendia saquear já não estava mais ao alcance das suas mãos gananciosas. A ironia era cortante. Ela sempre reclamou que eu focava demais nos negócios. Agora, seria justamente essa minha mente empresarial, focada em logística e proteção de carga, que selaria o destino dela. Ela queria um divórcio lucrativo, eu daria a ela uma aula de falência controlada. 3 semanas após mergulhar no abismo da verdade, tomei a decisão irrevogável. Era uma manhã de terça-feira, tipicamente abafada em Santos. Observei Cláudia diante do espelho, executando o ritual de sempre. Ela se produzia para mais uma reunião estratégica com um cliente de peso, que meu dossiê já havia traduzido como um café da manhã prolongado com o Diego. Ela cantarolava uma melodia qualquer enquanto aplicava maquiagem com um rigor estético e um cuidado que não dedicava a mim há anos. Parecia radiante, exalando a autoconfiança de quem acredita estar no controle total de um jogo onde o adversário sequer sabe que a partida começou. Vou chegar tarde hoje, avisou ela, a voz projetada do banheiro, sem se dar ao trabalho de me encarar. Tenho aquela apresentação final para a rede de restaurantes. É provável que eu não consiga estar em casa antes das 10 ou 11 da noite. A rede de restaurantes fantasmagórica. A apresentação que, na verdade, era um jantar íntimo regado a vinho com o amante. Sem problemas, respondi, mantendo a voz plana, quase monótona. Eu também tenho uma agenda carregada até tarde. Negócios são negócios. Depois que o carro dela sumiu pela garagem, permaneci sentado no meu veículo por 10 minutos inteiros. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo estalo do motor esfriando. Eu sabia que a ligação que estava prestes a fazer era o ponto de não retorno. Não haveria espaço para reconciliações tardias, terapias de casal ou perdões dramáticos.
Aquela era a opção nuclear. Mas ela já havia detonado a primeira carga quando decidiu que eu era apenas um cheque assinado com pernas. Liguei para Dra. Rebeca Martins. Dra, estou pronto. Pode protocolar a petição de divórcio hoje mesmo. Tem certeza absoluta, senhor. Nascimento? No momento em que entregarmos a citação, todas as suas cartas estarão na mesa. Ela saberá que foi investigada e monitorada. Tenho, afirmei, com uma frieza que me surpreendeu. E quero que a entrega seja feita no escritório dela, na agência. No meio do expediente, na frente de todos os sócios e subordinados. Quero que a máscara caia onde ela se sente mais poderosa. Isso pode ser providenciado, garantiu Rebeca. Teremos os oficiais de prontidão para quinta-feira. Naquela noite, agi como se estivéssemos vivendo um flashback de 10 anos atrás. Cozinhei para minha família. Nada de pratos prontos ou delivery de luxo. Preparei um filé mignon ao ponto, legumes salteados na manteiga e batatas ao murro. Daniel, acostumado ao meu cansaço crônico, arqueou uma sobrancelha ao notar o banquete. A que devemos essa celebração, pai? Perguntou ele, desconfiado. Um homem não pode celebrar a própria família sem um motivo comercial? Brinquei, mas meu coração pesava. A verdade era que aquela seria uma das nossas últimas noites sob o manto de uma normalidade que, embora falsa, ainda era confortável para eles. Eu queria que a memória fosse de afeto, não de caos. Cláudia entrou em casa às 22h47. Ela alegou que a tal apresentação havia se estendido além do esperado. Mal tocou no prato que deixei reservado, estava distraída demais, sorrindo para a tela do celular, respondendo a mensagens que eu sabia, com precisão matemática, não serem de nenhum cliente. Parece ótimo, querido, disse ela, em um tom protocolar e distante. Sinto muito por ter perdido o jantar em família. Não se preocupe, respondi, observando-a mergulhada no que certamente eram juras de amor do Diego. Teremos muitas oportunidades para novos arranjos no futuro. Ela me lançou um olhar rápido, talvez detectando uma nota dissonante no meu tom, mas sustentei uma expressão neutra. Deixei que ela mergulhasse de volta na sua fantasia de controle. Após 18 anos, eu me tornará invisível para ela. Mas o que ela esqueceu é que os homens invisíveis são os que mais enxergam as rachaduras na fundação. A quinta-feira chegou com a precisão de um cronograma de entrega internacional. O oficial de justiça entrou na agência de publicidade exatamente às 14h15. Recebi o sinal da Rebeca minutos depois. Missão cumprida. Eu estava estacionado em frente à escola do Daniel, esperando o fim do treino de basquete, quando meu celular começou a vibrar freneticamente. O nome de Cláudia iluminava a tela. Ignorei. Ela ligou de novo, e de novo. Quando Daniel entrou no carro, suado e ofegante, eu já tinha 7 chamadas perdidas e uma sequência de mensagens que beiravam o delírio. Onde você está? Me atende agora. Que palhaçada é essa? Você não tem o direito de me emboscar assim no meu trabalho. A mãe está te ligando sem parar, pai. Aconteceu alguma coisa? Daniel notou o estresse no visor do aparelho. Sim, filho. Mas vamos conversar sobre isso com calma em casa, eu disse, desligando o celular por completo. O trajeto de volta foi mergulhado em um silêncio tenso. Daniel me lançava olhares furtivos, pressentindo que a estrutura da nossa casa tinha acabado de sofrer um abalo sísmico. Ao entrarmos na garagem, o carro da Cláudia já ocupava o espaço de forma desordenada. Ela havia abandonado a agência às pressas. Encontrei-a na cozinha, um território que ela raramente frequentava, andando de um lado para o outro como um animal encurralado. Ela ainda apertava os documentos judiciais, com as mãos trêmulas e o rosto transformado por uma mistura de fúria e choque. Bruno! Disparou ela assim que cruzei a porta. Que baixaria é essa? Algum tipo de piada de mau gosto para me humilhar? Não é piada, Cláudia, respondi com uma calma que parecia irritá-la ainda mais. Coloquei minhas chaves na bancada e a encarei. É o fim da farsa.
Você não pode simplesmente entrar com um divórcio sem me consultar. Temos problemas, sim, mas isso se resolve conversando, não com um oficial de justiça no meu escritório. Isso é loucura. Olhei para aquela mulher que passou meses arquitetando minha ruína financeira e emocional sob o pretexto de esperar o momento certo. E como você pretendia resolver isso com o Diego? Perguntei, deixando o nome cair como uma bomba no meio da sala. A cor fugiu do rosto dela instantaneamente. Ela ficou estática, como se a realidade tivesse finalmente quebrado a bolha de proteção onde ela vivia. Eu não sei o que você acha que ouviu. Ela começou a gaguejar, mas eu a interrompi. Eu sei de tudo, Cláudia. Cada café da manhã, cada mensagem na nuvem, cada detalhe do seu plano de me dar o golpe assim que o Daniel se formasse. Eu sei que você me considera um caixa eletrônico entediante e que o Diego é o seu homem de verdade. Eu estava 3 mesas atrás de você naquele restaurante nos Jardins. Eu ouvi cada palavra do seu desprezo. Ela abriu e fechou a boca, a arrogância sendo substituída por um medo cru. Estava desarmada em um campo de batalha que ela mesma havia minerado. Onde estão as crianças? Perguntou ela, tentando mudar o foco para o papel de mãe vitimizada. O que as buscou? Respondi. Eles vão passar a noite na casa do seu irmão enquanto nós terminamos esse inventário de mentiras. Você envolveu o meu irmão nisso? Você expôs nossa vida privada para minha família? Ela gritou, tentando recuperar a ofensiva. Seu irmão precisava saber que a irmã dele estava disposta a sacrificar a estabilidade de 2 filhos por uma aventura de meia-idade e uma partilha de bens gananciosa. Ele não concordou com o seu plano, Cláudia. Foi nesse momento que as lágrimas começaram a cair. Mas não eram lágrimas de arrependimento, eram de desespero por ter perdido a vantagem. Era a mesma atuação que ela usou durante anos para me manter na linha. Bruno, por favor. Ela tentou segurar meu braço, a voz agora num sussurro suplicante. Nós podemos consertar isso. Eu errei, foi um deslize, mas 18 anos não podem acabar assim. Vamos superar juntos. Recuei, evitando o toque dela como se fosse contagioso. Não, Cláudia. Não foi um erro. Erro é esquecer as chaves ou perder um prazo. O que você fez foi um projeto. E agora, eu tenho o meu próprio projeto de futuro. E você não faz parte dele. Pela primeira vez em quase 2 décadas de casamento, ela me olhou com algo que parecia respeito. Não era amor, nem carinho, era o reconhecimento tardio de que ela não estava mais lidando com um marido previsível e chato, mas com um homem que aprendeu a lutar no escuro. A conversa definitiva com Daniel e Iris ocorreu 2 dias após o confronto na cozinha. Escolhi um sábado de manhã no consultório do Kiki, em São Vicente. Eu precisava de um terreno neutro, um refúgio seguro onde as palavras não ecoassem contra as paredes de uma casa que agora parecia assombrada por segredos. Daniel sentou-se na cadeira mais próxima de mim, com os ombros tensos, tentando projetar uma maturidade que sua idade ainda não exigia. Iris, minha pequena, encolheu-se no sofá, abraçando uma almofada como se esperasse um impacto físico. Filhos, comecei, sentindo o peso de cada sílaba, o tio Kiki e eu chamamos vocês porque precisamos conversar honestamente sobre o que está acontecendo entre a mãe de vocês e eu. Vocês vão se separar, não é? Daniel cortou o silêncio com uma precisão que me doeu. Ele sempre herdou meu pragmatismo, uma característica que eu incentivei, mas que naquele momento tornava tudo mais cru. Sim, respondi, mantendo o contato visual. Nós vamos. Iris soltou um soluço sufocado que me partiu o coração. Kiki moveu-se para perto dela, oferecendo aquele suporte silencioso de quem entende de abismos emocionais. Por quê? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu achei que a gente era feliz. Eu achei que estava tudo bem. Era o momento que eu mais temia no meu plano de destruição. Como explicar a traição e a deslealdade a uma menina de 14 anos sem aniquilar completamente a imagem da mãe dela? Às vezes, os adultos tomam decisões egoístas que ferem gravemente as pessoas que eles juraram proteger, disse com cautela, medindo cada palavra.
Sua mãe estava em um relacionamento com outra pessoa há algum tempo. Ela estava fazendo planos que não incluíam manter nossa família unida como ela é hoje. O maxilar de Daniel travou, e vi nele o reflexo da minha própria fúria contida. Há quanto tempo isso estava acontecendo, pai? Vários meses, admiti. Eu descobri por acaso, e as provas confirmaram o tempo. Eu sabia que tinha algo errado, murmurou Daniel, olhando para o vazio. Ela estava sempre com o celular escondido, vivia distraída. E aquelas reuniões de última hora soavam estranhas até para mim. Ela mentia na nossa cara. Iris chorava abertamente agora. É porque ela não ama mais a gente. A culpa é nossa? Nunca, Iris. Escute bem. A culpa nunca é de vocês, afirmei, inclinando-me para a frente. Ela ama vocês, mas se perdeu nas próprias escolhas. Isso é sobre a falha dela como esposa, não sobre o valor de vocês como filhos. Onde vamos morar? O que vai ser da nossa vida agora? Daniel perguntou, a voz voltando a oscilar entre o menino e o homem. Vocês ficam comigo, respondi com uma firmeza inabalável. Ficaremos na nossa casa. Nada muda na escola de vocês, nos treinos ou no círculo de amigos. Vou garantir que o mundo de vocês continue girando, mesmo que o meu tenha sofrido esse solavanco. 3 meses depois, o divórcio foi formalizado. A audiência foi fria, realizada em uma sala de mármore que parecia mais uma reunião de conselho administrativo da minha transportadora do que o obituário de um casamento de 18 anos. Cláudia estava do outro lado da mesa, acompanhada por seu advogado. Ela parecia menor, sua aura de sofisticação dos jardins tinha sido substituída por uma palidez de derrota. A relação dela com o tal Diego implodiu poucas semanas após a citação judicial. Ao que parece, quando o homem de paixão e espontaneidade foi confrontado com a realidade de um processo litigioso, o ônus de uma mulher recém-separada e a pressão social, ele decidiu que ela era drama demais para o seu estilo de vida leve. A fantasia deles não sobreviveu ao primeiro contato com a verdade nua e crua. As blindagens patrimoniais que montei com Adra. Rebeca e meu contador se mostraram impenetráveis. No desfecho, Cláudia saiu com seu carro, seus pertences pessoais e um acordo de pensão modesto, calculado estritamente sobre seus gastos básicos por um período de transição de 2 anos. O juiz, diante das provas de má-fé e do depoimento do próprio irmão dela, concedeu-me a guarda principal. 2 anos se passaram. Daniel foi aceito em 3 das melhores universidades do país. Ele escreveu sua redação de ingresso sobre resiliência e a importância de confiar nos próprios instintos quando o terreno sob os pés parece ceder. Iris, agora com 16 anos, recuperou o brilho nos olhos. Ela está indo bem nos estudos e começou a namorar um rapaz educado de Santos que a respeita da forma que eu sempre ensinei. Minha empresa de logística se expandiu consideravelmente. Canalizei toda a minha energia e a frieza que usei no divórcio para otimizar a frota e conquistar novos mercados no Mercosul. Recentemente, comecei a sair com uma mulher chamada Sara, diretora de uma consultoria em São Paulo. Ela também passou por um divórcio difícil e entende o valor do silêncio e da lealdade. Ela é muito diferente da mãe, observou Daniel, após um jantar onde apresentei Sara formalmente. Mais direta, menos teatral. Isso é um elogio ou um aviso? Perguntei, sorrindo. Definitivamente um elogio, disse ele, sem hesitar. O drama é superestimado, pai. A paz é o que realmente vale o frete. Enquanto dirigia pela orla de Santos naquela tarde, observando o pôr do sol sobre o porto, refleti sobre a jornada. Eu ouvi a pior coisa que um homem poderia ouvir sobre si mesmo naquele restaurante nos jardins. Naquele instante, achei que minha vida tinha chegado ao fim da linha. No fim, era apenas o início de uma rota muito mais limpa. Minha família é menor agora, mas é sólida, construída sobre o asfalto da verdade e o respeito mútuo. Às vezes, você precisa perder a metade que te âncora no erro para finalmente conseguir mover montanhas. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é.
Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.